trouxer para o campo psíquico subjetivo e também objetivo, acho que a gente está diante disso hoje, né? Criar certos filtros diante da intensidade de informações que chega, buscar várias fontes e conseguir, diante das situações, fazer escolhas, né? Agora, aí que está a complexidade, né? Escolhas movidas pelo quê, né? Aí vai chegar no que você falou. Se o ser humano, na maior parte das vezes, está vazio, está sendo movido por ideais ou do espetáculo ou do like, né? Como ele vai conseguir fazer escolhas autênticas se ele minimamente se conhece, ou se conecta, né? Não vai. Não vai. É difícil isso hoje, né? Por isso que eu acho que o adoecimento diante de tudo isso tem acontecido, né? Pelo cansaço, pela falta de autenticidade, né? Pelo vazio existencial. O vazio existencial. Que o ser humano sempre teve, né? O vazio existencial. A filosofia nasceu em algum momento por conta disso, da morte, né? Dos mistérios da vida, né? Mas isso está latente hoje, né, Drauzio? Demais. Tá, né? E as escolhas, como você colocou muito bem, Ivo, sendo feitas pelo padrão, né? Então, dentro dessa conversa nossa aqui, né, de nunca fomos tão ricos e nunca fomos tão doentes, né? A cada ano as estatísticas aumentam depressão, ansiedade, suicídio, né? Parece que é um a cada menos de um segundo. Menos de 40 segundos. 40 segundos. Né? Tem uma pessoa se suicidando no mundo. Exatamente. No Brasil, entre 24 e 26 por dia. Por dia. No Brasil. Dá mais do que 1 por hora. Coisa de louco. Coisa de louco. Então, o que acontece, né? Esse vazio existencial. As escolhas são feitas a partir daquilo que dizem para mim que eu tenho que ser. Porque é a imagem que cobram de mim. Exato. Então, eu sempre brinco, né? Eu digo, olha, dizem para mim que para eu ser feliz eu tenho que ter uma Ferrari. Não que eu ter uma Ferrari não seja muito legal, muito bacana. Ok. Mas eu preciso entender que eu não preciso da Ferrari para ser feliz. Exato. E vendem muito isso, sobretudo para o jovem. É isso que eu pensei quando você está falando. Porque eu tenho 2 filhos, né? Você também tem uma adolescente. E eu vejo em casa. Às vezes meus meninos estão vendo YouTube ou mostram para mim o negócio. E os referenciais dos jovens hoje são, talvez, adultos jovens, né? Pessoas de 20, 25 anos, 30, que são os YouTubers, né? Isso. E que pregam, na maioria das vezes, não estou generalizando, mas esses valores, né? Sem dúvida. Esses valores Isso é o que mais tem. Da riqueza ou do ter, né? E se a gente não ficar de olho e cuidar disso, esses jovens vão sendo moldados por essas expectativas. Exatamente. E o que acontece, que a gente vê às vezes na adolescência ali, frustração. Que começam a se deparar com a realidade, que não é fácil. Essa riqueza que pregam, conquistar tão cedo essas coisas todas, né? E aí se frustra, e aí abre-se um buraco. E a gente nunca viu também tantos adolescentes em sofrimento como hoje, né? Nunca. Isso é impressionante hoje. Então, eu lembro, né, época de criança, claro que tinha, mas... E os próprios números mostram isso. Mas nem de longe o que é hoje. Uma criança deprimida, uma criança, como que pode? Exato. Tem hoje quadros depressivos em crianças, que é menos comum, mas existe. Existe. E adolescentes, meu Deus do céu. E muitos movidos por essa insatisfação, né? Ou falta de perspectiva, né? Um vazio. Eu acho que muitas vezes também existe essa... Hoje outra coisa que ganhou uma dimensão muito grande nos adolescentes são os jogos, né? Os jogos... Isso ganhou um boom e acho que acho que deve ser muito interessante, que eu não sou desse meio, mas é muito excitante, estimulante, o mecanismo de recompensa fica ali ativado. Dopamina o tempo todo, ali, né? Dopamina, né? Mas quando sai daquilo e vem para o mundão... É o vazio. Vem o vazio, porque não é a mesma velocidade, não é o mesmo prazer que é gerado na tela, é gerado nas relações, assim, né? É de outra forma. Então, o desafio hoje, eu acho que com os nossos filhos...
é também fazê-los, de alguma maneira, equilibrar essa conta, né? Ter vivências humanas, ter vivências fora da tela, né? Sim. É lidar com questões reais dos seres humanos. Não ter esse exagero de virtual. Exagero de virtual. Viveu um pouco, o mínimo no real, o né? O mínimo no real, exatamente. Agora, é uma coisa interessante, né, Ivo? Porque no jogo... Bom, não existe um jogo sem um propósito, concorda? Concordo. Todo jogo tem um propósito. Tem um propósito. Né? Então, vamos pegar lá o jogo clássico, né? O Mario Bros. Você tinha que salvar a princesa. Né? Então, você tem um propósito ali, tem um sentido. O que a gente vê esses adolescentes? A vida deles não tem propósito. É vazia de propósito. De propósito. Então, alguns pensadores até já colocam, será que é por isso? Né? Entre todas as outras coisas que a gente sabe lá, da dopamina, do vício e tal. Será que é isso? Ali ele encontra um propósito que na vida dele não tem. É uma questão. Porque o ter, ele é meta e objetivo. E a gente precisa ter as coisas. Claro, é muito legal ter. O que nós estamos falando aqui não é isso. O que nós estamos falando aqui é o ter ser o meu propósito de vida. Porque isso é vazio. Exatamente. Porque o ser humano, ele é simbólico, ele é subjetivo. E ele precisa que esse subjetivo, esse simbólico, tenha riqueza. E hoje você falando de subjetivo, de simbólico, parece, né, para mim, pelo menos soa, hoje como o modus operandi da vida, que para tudo tem que ter evidência, para tudo tem que ser só racionalizado, para tudo tem que ter uma explicação. Fica mais difícil das pessoas acessarem o subjetivo, né? O simbólico, porque o ser humano é um ser que quer conhecer, quer ter controle, né? Quer saber. E as maiores questões da vida, isso não é novidade para ninguém, elas carecem de uma explicação única, né? Não é? Não tem. A felicidade, a morte, o porquê estamos aqui. Então, assim, mas o ser humano busca, acho que até por instinto de autopreservação, sempre a racionalização. Então, hoje Você falou tudo, é uma defesa. Vejo muito isso no consultório hoje. Muitas pessoas que são extremamente inteligentes, racionais, mas ficam muito presas só na razão. E na razão eu estou falando no mau sentido. Eu entendi, né? entendi. Só na racionalização. Limita, né? Limita. Se você não dá espaço pro que há de subjetivo, de sutil, e aí você não precisa falar de religião, de acredito ou não acredito, né? De conexões outras que fogem, escapam só do estritamente racional, uma hora esgota. Esgota. Você não encontra respostas e sofre, cai, né? Isso é inevitável, né? Inclusive para a psicanálise, né? A racionalização é um dos mecanismos de defesa básicos, clássicos, né? Que a gente mais usa. Exatamente. Então, não que a gente esteja aqui colocando que a gente não tem que usar a razão. Claro que temos. Claro. O problema é o exclusivismo da razão. Inclusive, hoje, acho que atualmente isso vem sendo mudado. Mas, de um tempo aí para trás, as questões emocionais, inclusive, eram colocadas com desvalor, né? Não, porque para você vencer na vida, você tem que ser frio e calculista, você tem que ser tubarão, né? Esse negócio de emoção, isso daí é frescura, né? E quando a gente fala isso, a gente está negando o ser humano. Porque a frase é do Aristóteles, né? E aí, vamos pensar, né? Século V a.C., o homem é um animal racional. E isso durou até o final do século passado. Estamos falando coisa de 20, 25 anos. Quando, com o desenvolvimento das neurociências, qual foi a assertiva? O homem é um ser emocional dotado de razão. Melhor, né? Muito melhor, né? Fica mais completinho. Ampliou, né? Exato, ampliou, né? E é tão assim, infantil isso, né? Porque a gente sabe que nos momentos graves, o sistema límbico, a amígdala, envia neurotransmissores que bloqueiam o funcionamento do córtex pré-frontal
E a gente vai agir pela emoção. Só que uma emoção completamente perturbada porque não foi trabalhada, não foi desenvolvida. Exatamente. Foi negada. Exatamente. E tudo aquilo que eu nego dentro de mim volta-se contra mim. Olha aí. Aí a gente cai num outro problema, né? A questão do vício. Como é que você vê isso, Ivo? Tem acontecido cada vez mais, né? Os vícios de maneira geral. As pessoas que já se denominam como compulsivas, seja por comida, drogas, né? Que aí é uma questão de dependência também, por jogos, por compras. E é interessante, bem entre aspas, né? Que muitas vezes quem procura uma ajuda em saúde mental leva o problema. Eu tenho um hábito aí que acho que é uma compulsão, é um descontrole. E o que eu acho mais interessante é que a pessoa, quando você começa a traduzir como ela está se comportando e começa a colocar também na conta de um trabalho interior que precisa ser desenvolvido, não só de um remédio, porque aí que está a questão, pelo menos para mim, né? Porque para mim aparece assim, para você acho que não. Mas a pessoa busca uma medicação, principalmente, para resolver o problema dela. Para resolver o problema. Não que o remédio não possa auxiliar em algum nível, mas a gente sabe que o vício ou a compulsão, ela é um mecanismo complexo que ela dá lugar para uma necessidade, né? Que o vício suprime ali, né? De uma forma patológica, mas compensa. Né? Compensa, exato. O vício não vem exatamente do nada, né? E aí a questão, hoje em dia a gente, de alguma maneira, trazer o assunto de uma maneira ampliada para que o ser humano se conecte ao próprio vício e entenda que aquilo diz sobre ele. E que ele precisa também, né, se conectar, se conhecer para ter ferramentas para lidar. Não só tomar um remédio. O remédio é algo que vem de fora. Vai tratar o efeito. Vai tratar o efeito, pode ajudar. Vai ajudar muito para dar um fôlego para ele entender o que está acontecendo e trabalhar a causa. Exatamente. Por isso que a gente fala do apoio farmacológico. Exatamente. Me fascina, Ivo, uma pesquisa de um psicólogo canadense da década de 70. Acho que é Bruce Alexander. O nome é O Parquinho dos Ratos. Então, a equipe deles pegava ratinho, colocava dentro de uma gaiolinha ali, colocava um potinho com água e outro potinho com água e morfina. Rapidamente, o ratinho preferia a água com morfina, se viciava e ficava ali até morrer. Aí ele falou, pera lá, tem alguma coisa errada aqui, né? Aí ele pegou e fez o quê? Uma gaiola gigante, com comida à vontade e com brinquedinhos para os ratinhos. E um monte de rato. O que aconteceu? Os ratos tomavam água. Poucos iam na água com morfina e os que iam não voltavam, ou seja, não se interessavam, não viciavam. Então, eu acho que isso abre, cara, né? Um campo para a gente pensar a questão do vício. Exatamente. Como se o vício fosse uma expressão assim, a sua vida tá tudo desarrumada, meu amigo. Exatamente. E o vício fosse a alma gritando pra gente, né? Socorro, olha pra mim. E como aí, eu acho que no começo, dependendo do nível, né, do vício e de que tipo de vício, né? Mas dependendo no começo, às vezes a gente precisa até pensar numa internação, né? Em alguns casos, para a pessoa se distanciar do objeto lá do vício e conseguir, com a distância, dar um tempo para si. Mas muitas vezes não é caso de internação, é um caso, né, que a pessoa vai ter que começar um trabalho. Mas o que hoje me chama a atenção é que poucas pessoas, quando você começa a jogar na conta de que não é algo só químico ou não é algo só genético, porque hoje é uma outra questão hoje. Sim. Quando a pessoa fala é genético, joga dentro de saúde mental, você joga na conta de alguém, né? Exatamente. A gente sabe que a genética tem uma influência em tudo, né? Se a gente for pegar. Sim. Claro, a gente carrega genes, né, de antepassados, de pessoas. Mas ela não é determinante. Eu tenho pânico. A minha mãe também tem. Então é genético. Pronto. Cara, você jogou na conta dela. E eu falo isso porque às vezes o nosso trabalho... Sim.
é implicar a pessoa no próprio sintoma. Isso. Se ela joga na genética, fala é genética. E muitas vezes ela não quer entrar em contato com isso, como algo de si mesmo. Né? E no vício é a mesma coisa. Sim, né? sim. E é muito legal, né, Ivo? Porque a gente vê muito hoje as pessoas, essa é a explicação, isso aí é genético, né? E o que é a epigenética, que é uma das áreas da medicina que mais avança, né? É que o gene, ele é uma possibilidade que depende de ser ativado. Pelo ambiente. Pelo ambiente. Exatamente. Então não é só a carga genética. Exatamente. Né? E o que eu estou fazendo com a minha carga genética? Essa pergunta, normalmente, a pessoa não quer fazer. E quando isso acontece, você já tem um prognóstico. É um paciente de difícil cura. Porque o principal ele não está fazendo, que é entender que o problema é dele. E que ele vai ter que buscar essa solução, construir essa solução dentro dele, né? E às vezes a gente vê casos, né? Você também deve se deparar com transformadores. Sim. Pessoas que começam ou tomando um remédio, ou às vezes nem toma, e começam a mergulhar nesse universo interno e começam a descobrir forças e descobrir conexões do que levaram essa pessoa a chegar onde chegou. E a gente vê transformações também. Nossa, isso é lindo, né? Isso é lindo, se acompanhar é lindo. É lindo. Mas é a minoria. É a minoria, infelizmente. É a minoria. E isso não é nenhuma... Eu acho que é um relato, pelo menos da minha prática, da sua, né? Questão empírica, né? Isso a gente vê no consultório. Porque acho que é disso que a gente vê no dia a dia, né? Sim. É muito mais... E eu entendo muitas vezes a pessoa que precisa de uma medicação e deposita no remédio a única ou a salvação maior, tem casos e casos. Mas quando você começa a jogar que o processo não é só químico, algumas pessoas se decepcionam, sim, outras mergulham no processo e abrem caixinhas para olhar de outra forma. E aí é interessante o desfecho de cada uma delas. É porque a hora que eu acho que é só químico, então beleza, é só tomar um remedinho e resolver o problema. Né? E a coisa continua toda desorganizada na minha vida, só que agora eu estou anestesiado. Né? Agora, a pessoa precisa entender, então, que esse apoio farmacológico é o fôlego para ela poder trabalhar as questões da vida dela. E aí é a coisa do... Você precisa viajar para dentro. Só que esse mundo que a gente vive hoje, o tempo todo ele está puxando a gente para fora. Para fora. Não que eu não tenha que viver para fora, claro que temos, mas a gente precisa de um tempo para dentro, conosco mesmos. E as pessoas não têm.